Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados, meu último áudio eu vos falei acerca de 2 Crônica 7, versículo 14, onde Deus responde à oração de Salomão. Ele diz a seguinte palavra para Salomão, do versículo 11 até 14, eu vou ler. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou. Então o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O versículo 15 diz assim: agora estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Muito bem, amados, nós vemos que aqui Deus estabelece algumas condições para que nós pudéssemos ser abençoados. E a primeira condição refere-se ao arrependimento. Um arrependimento genuíno, aquele arrependimento que provém da tristeza por havermos ofendido e desagradado ao Senhor. O arrependimento nos leva, muitas vezes, a mudar a rota da nossa vida. Então é necessário haver a conversão, convertermos totalmente a Deus. Se nós analisarmos o dicionário, nós veremos que conversão no dicionário, na língua portuguesa, conversão significa transformação ou alteração no sentido ou direção ou na rota. Portanto, quando o Senhor requer que o seu povo se converta de seus maus intentos, dos seus maus caminhos, Ele almeja que haja mudança de rumo, que haja uma mudança, uma transformação, inclusive de atitude, de palavras, de pensamento, de vontade e sentimento. O apóstolo Paulo, ele esclarece isso claramente quando ele escreve algumas cartas no livro de Efésios 4, verso 22 a 32, Colossenses 3, 1 a 11. Então o apóstolo explica muito bem esse processo na vida do homem, a conversão, ou seja, a transformação. Converter-se na ótica bíblica é, portanto, abandonar a prática que nós víamos praticando, ou seja, a prática passada, que não agrada a Deus, e viver uma vida que agrada a palavra de Deus, uma vida pautada segundo a sua palavra, é uma vida completamente nova, como está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, quando isso ocorre, quando houver arrependimento, quando houver conversão, então haverá a resposta divina às nossas orações. Veja a promessa de Deus. Ele diz: ouvirei dos céus. A primeira recompensa pela atitude
que o ser humano toma em transformar-se, em se colocar na presença de Deus, em buscar a face de Deus e arrepender-se dos seus maus atos, vem a resposta de Deus. Deus diz que irá ouvir as nossas orações serão ouvidas e atendidas pelo Senhor. O nosso Deus irá responder às orações daquele que o teme, daquele que o busca. Davi, no Salmo 145, verso 19, ele explica bem que Deus ouve a oração daquele que teme ao Senhor. Para esse que se arrependeram dos seus maus atos e se converteram e buscaram a face de Deus, o seu ouvido não está agravado, mas está aberto. Isaías explica isso no livro de Isaías 59, verso 1. O próprio Senhor Jesus ensinou a respeito de um pai amoroso que está sempre pronto a dar boas dádivas aos seus filhos. E incentivou seus discípulos a pedir, a buscar, a bater incessantemente em oração na presença de Deus, sem desfalecer, disse ele. Lucas 11, verso 9, Lucas 18, verso 1 ao versículo 7. Então Deus, ele ouve aqueles que se arrependem, ele ouve e ele vê até aquilo que está no secreto, no amargo da nossa alma. Mateus 6, verso 6, João 9, verso 31. Portanto, se você, caro ouvinte, amado irmão ou irmã, se você é um filho obediente ao seu Pai, ou seja, ao seu Deus, esteja certo de que suas orações estão subindo diante dele, diante da narina de Deus, e logo será respondido. Então basta você aguardar e confiar na resposta divina. O segundo benefício do arrependimento, da conversão, vem acompanhado do perdão dos nossos pecados. Veja bem, a segunda resposta do Senhor ao povo seria o perdão. Davi, o rei de Israel, ele conhecia a longanimidade e a misericórdia de Deus. Ele conhecia profundamente a intimidade de Deus. Davi havia experimentado a graça do perdão divino quando ele se arrependeu dos seus pecados. Por isso, ele escreveu que o Senhor está pronto a perdoar aquele que invoca o seu nome. Salmo 86, verso 5. Se nós analisarmos a Sagrada Palavra, amado, o livro santo, a Bíblia está repleta de exemplo de perdão de Deus, tanto para o seu povo, que é Israel, quanto para todos aqueles que lhe imploram o perdão. Por várias vezes e por diversas vezes, o próprio Senhor Jesus declarou: perdoados são os teus pecados. Mateus 9, verso 2, Lucas 7, verso 48. E através do nome do Senhor Jesus, Deus perdoa as nossas falhas, nossos pecados. O apóstolo João explica bem isso na sua carta universal, 1 João 2, verso 12. Se você pecar contra Deus, creia que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda as injustiças. 1 João 1, verso 9. O terceiro benefício de um genuíno arrependimento, de uma genuína conversão a Deus e de sermos curados, de recebermos a cura. Sararei a sua terra, diz o Senhor. Então a terceira resposta divina diz respeito ao nosso sustento. Deus, Ele não está simplesmente interessado em salvar a nossa alma e espírito. Muitos pregadores dizem: Deus está interessado somente na alma do ser humano. Não, amados.
Deus não está simplesmente interessado na nossa alma e espírito. Ele está interessado no nosso bem-estar. Ele sabe que necessitamos de alimento, de vestimenta, de moradia, ou seja, ter a nossa necessidade básica suprida. No caso do povo de Israel, a sua sobrevivência dependia de chuva que regasse a terra, pois na época que Deus falou com Salomão, o povo de Israel vivia da subsistência retirado da terra, que produzia fruto para a alimentação de toda a população de Israel, tanto dos homens e dos animais. Deus disse a Salomão que se o povo abandonasse os seus caminhos, ele tornaria a abençoar a terra, a fim de que o pão de cada dia fosse garantido ao povo. Então, amados, Deus, ele não está simplesmente interessado na nossa alma e espírito, ele está interessado no nosso bem-estar. Jesus ensinou que o Pai conhece a nossa necessidade humana e deseja supri-las. Mateus 6, verso 31 a 32. O Senhor cuida daqueles que o amam e obedecem. Além disso, há uma interpretação espiritual desta passagem. Sarar a terra, diz o Senhor. Eu sararei a terra, voltando a enviar chuva. Trata-se também de uma renovação espiritual do povo e do envio do próprio Espírito Santo, que Joel registra no livro de Joel, capítulo 2, verso 28 a 32. Ainda hoje, amado, o Senhor faz brotar rios de água viva que flui dentro do interior de cada um que recebe a presença do Espírito Santo, que esse Espírito Santo habita dentro de cada servo genuíno do Senhor. Essa corrente de água viva flui através da vida que são transformados pelo poder da presença do Espírito Santo, a vida transbordando. E o rio da água viva que fluirá do ventre de cada crente, de cada servo do Senhor, do crente, e atinge outras pessoas através da mensagem sanadora do próprio Evangelho. Portanto, amado, clame a Deus, clame e tome posse das promessas maravilhosas do Senhor nosso Deus. Eu quero concluir esse texto bíblico que foi aplicado, foi direcionado, ela foi dirigida a Israel. Mas sua aplicação, amado, pode ser feita aos crentes de toda época. Portanto, a Igreja de Cristo deve humilhar-se, arrepender-se, converter-se e buscar a face de Deus para receber cura e libertação. Portanto, precisamos retornar ao caminho de Deus, abandonar as nossas práticas dos maus caminhos e buscar a presença divina constantemente, a fim de que nosso Deus, segundo a sua grande riqueza, supra todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Isso está registrado em Filipenses 4, versículo 19. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante tua presença, louvando, exaltando, glorificando a ti. O Senhor que é Deus da minha alma, que supre a minha necessidade, que me dá o acalento do teu Espírito, que o teu Espírito testifica o meu Espírito que sou teu filho. É a ti, ó Deus, que elevo a minha alma. Clamo pela tua misericórdia. Clamo a ti, Senhor, porque é o Deus benevolente, o Deus de misericórdia. Que neste dia de hoje, Pai, dia 2 de agosto, a tua mão divina esteja, Senhor, sobre cada vida. Que nesse devocional do dia 2 de agosto, o Senhor adentre no lar deste teu servo, desta tua serva, que ora comigo, Pai.
que busca a tua face, que arrepende-se dos seus atos praticados no passado e tomam posse, Senhor, das benevolência e misericórdia do Senhor. Vinde, Senhor, curai, libertai, sarai, transformai, vivificai, gerai vida e vida abundante em cada alma, em cada coração. Abençoa meu lar, Pai, minha família, minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meus genros, Pai, meus projetos. Abençoa meu ministério, Pai. Abençoe cada ouvinte do pedacinho do maná dos céus. Que cada irmão e cada irmã seja impactado, Senhor, com tua glória e teu Shekinah. Esse é o meu pedido. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.